Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o Congresso Internacional de Direito Sindical. Com o objetivo de aprofundar a discussão sobre o sindicalismo brasileiro, considerando a realidade do trabalho e dos reflexos da crise econômica europeia que ameaçam se alastrar pelos demais países, Fortaleza está sediando entre os dias 10 e 12 de abril o Congresso Internacional de Direito Sindical. Temas do cotidiano sindical serão discutidos partindo da humanização do trabalho e das relações das entidades representativas, como o Poder Público, sobretudo o Ministério Público, Poder Judiciário e Ministério do Trabalho. O evento é promovido pela Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho. Vamos ao fato. Desde 2008, muitos países da Europa estão passando por grandes mudanças, reflexos da grave crise econômica que atinge o continente. O índice de crescimento de países como a Grécia, Portugal e Espanha sofreu queda e a taxa de desemprego cresceu. A crise está trazendo duas grandes consequências para o mundo todo. Primeiro, são as recessões, as crises em si. Os países, a cada ano, produzem menos do que o ano passado, gerando o que a gente chama de recessão, gerando realmente uma capacidade de produção cada vez menor. E claro que a consequência disso é você ter uma crise no emprego. Os dados recentes da União Europeia, divulgados no último dia 3, mostram que a taxa de desemprego na União Europeia como um todo atingiu 12%, um índice recorde. O Brasil, de acordo com os especialistas, tem conseguido atravessar esse período turbulento, mas é preciso ter cautela. O Brasil tem conseguido, nessa crise toda, ultrapassar algumas dificuldades. Nós estamos com um dos menores índices de desemprego, criando empregos anualmente e mensalmente. Obviamente, estamos criando menos do que desejaríamos, mas ainda estamos conseguindo ter um saldo positivo nesses últimos anos. Então, nós ainda estamos conseguindo gerar emprego, mas estamos diminuindo a nossa velocidade, estamos cada vez diminuindo mais, criando possivelmente alguns problemas futuros aí, realmente para uma luta dos sindicatos aí muito mais forte. E para falar mais sobre o Congresso Internacional de Direito Sindical, nós temos como convidados aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Gerson Marques, e a Presidente da Central Única dos Trabalhadores, Joana Dark Almeida. Sejam bem-vindos. Bem, até sexta-feira, na verdade até o dia 12, Fortaleza está recebendo aí esse Congresso Internacional de Direito Sindical. O que vai ser discutido? A crise econômica, é um desses principais assuntos do Congresso? Na realidade, a crise econômica, ela tem uma relevância muito grande e uma repercussão no movimento sindical. Hoje em dia, boa parte dos direitos trabalhistas são conquistas do movimento sindical, tanto o que está legalizado quanto o que é negociado. Mas como essa crise vai afetar o movimento sindical, como essa crise vai afetar os direitos trabalhistas, como essa crise vai afetar as relações coletivas, as relações entre trabalhadores, empregadores. A Europa agora está passando uma crise muito séria e lá já se fala muito em redução salarial, em perda de conquistas trabalhistas, quer dizer, no continente mais antigo que nós temos, nos países mais evoluídos. E essa onda está chegando aqui ao Brasil também. Então nós temos que estar preparados e qualificar melhor os negociadores e ver como nós vamos enfrentar essa crise, esses novos desafios. É isso que vai ser discutido no Congresso. De que forma, na verdade, essa crise pode realmente afetar o sindicalismo? Bom, essa crise ela vai afetar com relação às conquistas trabalhistas, porque essas conquistas são muitas vezes negociadas. Então, parte de um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho. Quando a empresa está em crise, ela negocia com o sindicato. Quando ela está com o seu orçamento, as finanças, quando ela está bem, ela também precisa compartilhar com os trabalhadores. Então, tanto nos momentos de bonança quanto nos momentos de crise, passa necessariamente pelo sindicato. E esse congresso vai abordar essas questões. Como será que os nossos sindicatos vão receber essas empresas? Porque hoje em dia as empresas não são mais locais, os grandes grupos econômicos são internacionais. Então tem uma filial
em um país, um filial em outro, um filial em um continente, um filial em outro continente, né? Veio o trabalho chinês, por exemplo, e os sindicatos precisam ser fortes o suficiente para poder saber manter as conquistas trabalhistas e, ao mesmo tempo, ter uma sensibilidade de saber quanto essas conquistas possam ser, de um certo modo, flexibilizadas. Eu não gosto muito dessa palavra flexibilizado, mas acaba sendo, em alguns instantes, necessário para preservar um bem maior, que é o emprego. Joana, você como uma entidade, né, representativa aí também dos sindicatos, como é que vocês analisam realmente essa situação com relação à crise econômica e trazendo realmente um pouco aqui para o Brasil, para a situação aqui dos trabalhadores brasileiros? Nós da CUT, desde que a CUT foi fundada, que a gente tem no nosso seio, né, o debate com relação à classe trabalhadora, e obviamente a gente perpassa por essas discussões. Em 2008, né, com o agravamento da crise mundial, nós fizemos inclusive um debate muito mais amplo e nós saímos às ruas para dizer: os trabalhadores não pagarão pela crise. Porque obviamente quando a gente tem uma crise, né, os primeiros a serem demitidos são os trabalhadores, né? O comércio faz esse processo muito claro, porque começa a ter um impacto, então precisa reduzir, né, para poder ter um equilíbrio na sua empresa, a indústria também de uma forma muito clara. Então os trabalhadores são os mais prejudicados e nós saímos às ruas para dizer que os trabalhadores não pagarão pela crise, que isso é de responsabilidade, obviamente, de todo o Estado brasileiro, que é um debate que tem que ser encarado com todo mundo, mas o nosso papel é defender o direito dos trabalhadores. Portanto, a proteção não só ao salário, não só ao emprego, mas a proteção de uma forma mais geral aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós fazemos esse debate em todos os nossos sindicatos da Central Única dos Trabalhadores, porque nós compreendemos que é de extrema relevância, né? Discutir a crise, não é porque a crise foi na Europa que não tem um impacto tão grande aqui no país, né? E nós fizemos esse acompanhamento e muitos trabalhadores foram demitidos nesse processo. Obviamente, a intervenção das centrais sindicais, né, da CUT, das centrais sindicais e de muitas outras entidades, amenizou a situação, mas obviamente os mais atingidos, né, em primeira mão, são os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje com o tema Direito Sindical. Mas antes de dar continuidade aos nossos esclarecimentos, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo, né? Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem, e você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entra em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, doutor Gerson, qual é a responsabilidade do Ministério do Trabalho com o sindicalismo, vamos dizer assim? O poder público e os atores sociais do trabalho, não só os sindicatos de empregados, mas também os sindicatos de empresas, as empresas, o trabalhador em si, tem que andar juntos. Hoje, a grande saída é o diálogo social. Nós precisamos amadurecer e debater cada vez mais com profundidade,
não só as crises das empresas, mas também a dignidade do trabalhador, as liberdades sindicais, as liberdades das pessoas. E o poder público tem uma responsabilidade muito grande disso, porque às vezes as entidades sindicais não têm capacidade por si só de desenvolverem esse trabalho. E aí vem as funções do Ministério Público do Trabalho, no seu caráter investigativo e promocional, de promover as ações, responsabilizar culpados. O Ministério do Trabalho e Emprego também tem sua função, e a Justiça do Trabalho como órgão responsável pelo julgamento das ações judiciais. Por isso, esse congresso é resultado, na realidade, de uma promoção feita pelas entidades sindicais, pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através da Superintendência aqui do Estado do Ceará, e pelo Ministério Público do Trabalho, através da CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. E tudo com o aval da Universidade Federal do Ceará, que dá o conteúdo acadêmico a essas discussões. Serão discussões práticas, mas ao mesmo tempo discussões também sociais, científicas, políticas. Nós não podemos imaginar o direito como separado da sociedade. Ele está inserido em um contexto que envolve economia, política, social e tudo no mundo. Então o direito não é separado de nada. E as relações de trabalho têm que levar em conta tudo isso. E o mundo está mudando, o mundo está em efervescência. Então nós temos que acompanhar todos esses debates, todas as mudanças e trocar as experiências. As experiências do Ceará têm uma peculiaridade, as de São Paulo têm outra peculiaridade, as do Brasil têm as suas características, as de outros países também têm as suas características, mas a gente sabe que uma acaba influenciando na outra. Esse congresso, então, ele tem aí a participação de várias instituições junto com os sindicatos para discutir essa questão dos direitos sindicalistas? Tem várias instituições, tanto públicas quanto privadas, e nós somos muito agradecidos, inclusive, pela participação e o apoio das entidades sindicais, das centrais sindicais aqui no Ceará, um registro necessário à Força Sindical, à UGT, à CUT e à Conluta. São as principais entidades que têm nos apoiado durante esse evento, inclusive financiando passagens, porque é um evento gratuito, qualquer pessoa poderia se inscrever, se registrar. Foi até uma surpresa nossa que, com 10 dias de abertura das inscrições, nós já havíamos recebido 1000 inscrições, que é a capacidade total do auditório disponibilizado pelo Hotel Oasis. Como é que é, Jana? Fala um pouquinho para a gente dessa relação realmente do sindicalismo, né, dos sindicatos com o poder público, né? Como é que anda essas relações aí, com o objetivo, claro, maior de preservar o trabalhador? Antes disso, queria só frisar no Congresso a participação da OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que tem tido um destaque importante com relação ao mundo do trabalho e à proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, e nesse diálogo com os governos, né, e também com os outros órgãos. Eu acho super importante. Né? O Congresso realmente merece a nossa presença, porque a gente vai fazer um debate muito amplo, até porque o sindicalismo há muito tempo, né, deixou de ser uma questão apenas salarial. Hoje a gente faz um debate de todas as coisas para dentro do movimento sindical. A relação não só da central, mas do sindicalismo como um todo com o poder público, ela tem tido algumas repercussões, algumas boas, algumas ruins, né? Nós temos um processo, obviamente, de negociação, porque nós representamos os trabalhadores e trabalhadoras, então depende muito, varia bastante de município para município, de estado para estado, porque nós compreendemos que é um processo, tem que ser um processo de diálogo, né? A Central Única dos Trabalhadores brigou a vida toda para que nós pudéssemos dialogar, né? Quando a gente vai, por exemplo, para uma greve, é quando esgota toda a possibilidade de negociação, de diálogo, aí sim o direito de greve. Mas isso varia muito de município para município, né, da relação estabelecida no município, mas nós compreendemos que nós temos avançado no sentido de sentar e dialogar e de apresentar as propostas, né, e às vezes ter um retorno, às vezes não ter um retorno, mas é bastante, depende bastante. Mas, de uma forma geral, nós consideramos que estamos avançando, né? O diálogo tem sido primado por nós e pelos gestores, até porque compreenderam
que sai todo mundo ganhando quando há um diálogo mais aproximado com os sindicatos. Você destacou aí a participação da OIT, né? Como é que vai ser a participação mesmo aí da OIT dentro desse congresso nesses próximos dias? A OIT, o representante da OIT no Brasil, que é o Stanley Gasca, vai participar do congresso com uma palestra tratando das relações, da experiência internacional que se tem entre as relações do sindicalismo com o poder público, com o Estado. E a OIT tem um projeto que está ganhando corpo a cada dia que se passa, que é a negociação coletiva no âmbito da administração pública. Então a OIT quer aproveitar esse espaço do Congresso que nós temos aqui para dar início a um projeto maior aqui no Brasil de negociação com o poder público. O que nós vemos é que o administrador público, com algumas exceções, ainda tem muito receio de negociar com os sindicatos, de se abrir ao diálogo sindical. E isso é prejudicial aos trabalhadores, aos servidores. Nós estamos em um momento democrático, então tudo tem que ser transparente. O gestor público, ele não gerencia sozinho, ele gerencia com o servidor público. Então ele tem que chegar e negociar, conversar, dialogar com o servidor público também. E essa experiência já existe em outros países. Até é uma experiência muito mais evoluída do que a nossa. Nós temos uma convenção internacional, que é a 151, de que o Brasil fez parte, ratificou a convenção, e a OIT está exigindo que essa convenção, de fato, entre em eficácia e seja respeitada pelas entidades públicas. Mas alguns administradores ainda têm receio em negociar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era contra qualquer negociação no âmbito da administração pública, agora vai ter que rever a sua posição, em razão da convenção 151, e a negociação vai ter que ocorrer agora. É até uma forma de se evitar alguns movimentos de greve, de paredes, que é natural que ocorra, se ninguém é ouvido, né, acontece uma deflagração de greve. E as coisas são assim, quando o sapato aperta demais, você tira o sapato no melhor salão que tiver. Então, quando as condições de trabalho apertam o trabalhador, é provável que se tenha uma insatisfação tão grande que pode acabar deflagrando uma greve. Foi o que ocorreu com os policiais militares, que apesar de a Constituição proibir a greve dos policiais militares, mas chegou um momento em que os policiais militares do país inteiro, foi no Ceará, foi em Rondônia, em vários estados, acabaram tendo de deflagrar uma greve. E a principal razão dessas greves nos estados foi exatamente a falta de diálogo dos respectivos comandos das polícias militares com os policiais. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o Congresso Internacional de Direito Sindical. Bem, Joana, os trabalhadores, eles têm tido uma percepção diferenciada dos sindicatos, têm sido mais críticos junto aos sindicatos, têm participado mais? Como é que está sendo essa evolução assim, dos trabalhadores junto a essas entidades representativas? Nós estamos vivenciando uma nova conjuntura, né? Muitos trabalhadores estão ingressando no mundo do trabalho e, portanto, também automaticamente ingressam no mundo sindical, né? Então, isso requer uma nova dinâmica do movimento sindical, de compreender, inclusive, uma nova linguagem, porque muitos são jovens, então a gente também precisa fazer essa relação com a juventude, com as mulheres e com todos os outros agentes que acabam vindo para o movimento sindical. Mas nós temos uma dinâmica muito clara nos sindicatos da CUT, que são as assembleias da categoria, e são os trabalhadores que decidem como que o sindicato deve atuar. E, obviamente, quem ingressa vai automaticamente participando dessas assembleias e vai fazendo o processo de intervenção. É muito forte, inclusive, por exemplo, os aposentados.
que aposentam-se, né, e vão cuidar da sua vida, mas eles fazem questão de permanecerem sindicalizados e fazendo a intervenção política dentro dos sindicatos. Né? Quase todos os nossos sindicatos, considerando os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, sindicatos bancários, dos comerciários, então todos os setores nós temos ainda uma grande parcela de aposentados que fazem a intervenção, da juventude que entra e que faz a intervenção, então tem um equilíbrio muito bom e a gente considera que o movimento sindical ainda é a grande expressão de defesa da classe trabalhadora, exatamente porque eles estão lá dizendo é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é assim que o sindicato tem que atuar. Obviamente, né, dentro disso tem várias complexidades, mas ainda assim a participação dos trabalhadores tem sido muito grande e tem sido muito eficaz exatamente para a gente conquistar. Né? As conquistas que os trabalhadores e trabalhadoras têm tido no nosso país não são frutos de nenhum governo, de nenhuma empresa, são frutos exatamente da nossa concentração para o debate, da nossa proposição, da nossa atuação no processo de negociação, da nossa intervenção para a conquista. Aí a gente conquista. Né? É assim que as coisas funcionam no nosso país e os trabalhadores e trabalhadoras têm todo o crédito junto ao sindicato com essas conquistas que a gente vem tendo no país. Hoje, como é que os senhores avaliam a questão do modelo mesmo do sindicalismo brasileiro, né? Assim, diante, enfim, dessas mudanças tão rápidas, né, da sociedade, enfim, de crises. Hoje esse modelo do sindicalismo brasileiro dá conta, vamos dizer assim, do recado? Vamos... Olha, daria, mas exatamente pela complexidade, né? Por exemplo, nós temos um debate da unicidade sindical e da pluralidade sindical. A CUT defende que o trabalhador tem o direito de escolher em qual entidade, em qual sindicato ele quer se filiar. Se a categoria tem 3 ou 4, né, ele tem o direito de escolher, não quero me filiar nesse porque tem lá um espaço melhor. Mas, obviamente, nós temos a lei que diz que o Brasil é regido pela unicidade sindical e que, portanto, nós deveremos ter um único sindicato de cada categoria. Isso tem dado um certo conflito no movimento sindical, mas acho que são questões que a gente tem conseguido dialogar e tem conseguido superar. Né? O importante para nós da CUT é que seja um sindicato forte, não porque é grande, mas um sindicato forte porque ele trabalha unificado e, a partir disso, consegue conquistar para a sua categoria, né? Independente de ter vários ou de ter um, mas hoje o modelo de sindicalismo, eu acho que uma das coisas que mais entra em debate são exatamente a unicidade ou não unicidade sindical. Esse modelo, dentre esses dois modelos padrões, o Brasil adota a unicidade sindical. Isso pode haver um único sindicato representativo da categoria na mesma base territorial. Em outros países adota-se o pluralismo. O Brasil fez o seguinte, adotou a unicidade, mas nós não tivemos ainda uma maturidade suficiente, né? A sociedade não estava preparada para essa unicidade e está ocorrendo um fenômeno que se chama de pulverização sindical. Então, já que não se pode ter mais de um sindicato da mesma categoria, esse sindicato vem se dividindo. Aí tem sindicatos que são muito específicos e acaba sendo um pluralismo forçado. Mas, particularmente, aí é uma opinião pessoal, eu acho que independentemente do modelo, seja o pluralismo, seja a unicidade, a questão é cultural. A questão é muito mais de cultura, muito mais de ética, de formação do sindicalista, do que do modelo em si. Se nós tivermos bons sindicatos, nós temos alguns bons sindicatos aqui no Brasil, inclusive aqui no Ceará temos bons sindicatos, mas como em toda realidade tem os bons e tem os que não são tão bons, né? Mas o principal, independentemente do modelo, é o perfil combativo da entidade sindical. Então, se o sindicato for realmente combativo, ele se adapta a qualquer um desses modelos e consegue se sobressair e defender a sua categoria com a legitimidade maior e com a eficácia também muito maior. O Congresso segue até sexta-feira, assim, quem quiser participar ainda tem como participar ou como é que funciona? O Congresso, a abertura será na quarta-feira e se estenderá na quinta e na sexta-feira. Nós terminaremos o Congresso com a publicação da Carta de Liberdades Sindicais de Fortaleza
E as inscrições já estão encerradas, se encerraram com muita antecedência, em razão da nossa limitação de espaço, né? Hoje nós temos mais de 1.000 inscritos e já com algumas adaptações nós tivemos que fazer, inclusive lá no auditório do hotel, mas hoje infelizmente não temos mais condições de permitir inscrições, porque acabaram-se as vagas e o espaço físico. Ok. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Muito obrigado. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o direito sindical. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!